aceitou a proposta, hein? Roberto Firmino no Flamengo. Tem muitas informações na manhã desta quarta-feira do Mengão. A gente já começa aqui falando sobre o Pedro, porque está vinculado sobre a situação do Roberto Firmino. Tem informação sobre o Wesley, uma declaração aqui também do Rodrigo Caio. E o Flamengo que vai precisar jogar a vida contra a LDU, isso porque o Central Córdoba venceu o jogo contra o Táchira, o que já era esperado, né? Bom, o Pedro, será que o Pedro tá realmente 100% fisicamente? Vamos entender essa situação do Pedro, porque ela tá vinculada ao Roberto Firmino, chegando para o Mundial, né? E tem informações aí quentes sobre isso, né? O Flamengo teve o retorno do Pedro nos últimos dias, nesse mês de abril, né? E já pôde matar a saudade do artilheiro. Traz aqui o Coluna do Fla, 4 gols em 8 jogos desde que voltou. E detalhe, hein? Se eu não me engano, foram só 2 como titular. Só 2. A minutagem dele é baixíssima em comparação à quantidade de gols que ele tem, né? Quem olha assim, pô, meio gol por partida e ele nem joga a partida inteira. Eu acho que só teve um jogo, se eu não me engano. Se eu estou enganado, ele ficou a partida inteira, um dos jogos que ele começou como titular. Eu acho ainda, não tenho certeza. A preparação física, no entanto, segue trabalhos específicos e cautelosos. Vide aí o que aconteceu com o Neymar, né? Voltou, jogou uma sequência infinita de jogos, lesionou e não volta nunca mais, pelo jeito, né? Tá difícil. E o Flamengo temendo essa situação, e o Mundial tá às portas. Começa daqui a um mês, já é Mundial pro Flamengo. E aí o Flamengo já movendo os pauzinhos, e aí surge a informação do Roberto Firmino, né? O Pedro tem treinado normalmente com o grupo desde a última segunda-feira, e aí isso porque o Pedro faz alguns trabalhos diferenciados, né? Porque ficou um longo período inativo, e graças a Deus até agora, e espero que continue assim, o Pedro não sofreu nenhuma lesão, né? Após romper aí o ligamento, ele ficou 7 meses sem entrar em campo, um longo período aí, transição física para readaptar o corpo às atividades, né? A reestreia dele foi no dia 9 de abril, pouco mais de um mês, né? Na derrota por 2-1 para o Central Córdoba aqui, derrota decepcionante, viu? Pela Libertadores, e marcou o retorno aí do jogador. A preparação física ainda não passa as atividades iguais para o Pedro. Passa algumas atividades diferenciadas, como eu falei, para o Pedro em alguns momentos, além dos trabalhos padrões com o restante do elenco. Sendo assim, a ideia é que o Camisa 9 fique 100% ainda nesse primeiro semestre. Então, ou seja, não deve estar 100% para o Mundial. E por isso o Flamengo analisa o nome de Roberto Firmino, e aí o atacante quer deixar o futebol saudita, deve retornar ao Brasil neste meio de temporada. De acordo com o portal GE, o Al-Ahly, o atacante do Al-Ahly deseja sair do clube lá, né? A diretoria do Flamengo, no entanto, não se animou com a contratação do jogador por acreditar que a sua posição não é uma prioridade para a próxima janela. A intenção é buscar um meia ofensivo e 1 ou 2 atacantes pelo lado. Aí eu discordo um pouquinho, acho que o Flamengo precisa, que o Pedro precisa de uma sombra a nível dele, né? Quem tem jogado ali é o Bruno Henrique, que não é um centroavante, tá fazendo gol e tudo, deu uma queda recentemente, mas não é centroavante, e o Juninho, que só fez 1 ou 2 gols até agora, se eu não estou enganado. Então, assim, na minha opinião, tem que dar oportunidade pro Juninho? Tem, mas o Flamengo precisa de um cara ali mais nível Pedro, que não tem, tá? Na minha opinião. O preparador físico do Flamengo, ele disse o seguinte: você compromete a recuperação entre um jogador e outro, um jogo e outro. Ainda mais agora que pegamos uma sequência de jogos de 3 dias com viagens, fazemos um controle maior para que o Pedro possa voltar ao prime na temporada. Procuramos individualizar ao máximo as cargas, fazendo metas dos atletas. Alguns momentos ele faz sozinho, outros agrupamos. O que ele precisa mais agora é esse trabalho com o grupo, e vem fazendo diariamente e progredir as cargas dele, disse aí o
o preparador físico do Flamengo, né? Bom, falando em lesão, o Matias Vinha é um reforço confirmado para o Flamengo, isso porque o Flamengo projeta a volta dele 100%, 100% já no Mundial, né? O Flamengo deve contar com o Matias Vinha somente na disputa para o Mundial de Clubes. Ele já está começando a fazer alguns trabalhos com bola e tal, já está fazendo, né, na verdade, trabalho com bola. E aí, ele tá fazendo aquecimento com o grupo desde a semana passada e tende a ir evoluindo nessas atividades. Uma volta também bem gradual, isso porque a lesão dele foi tão séria, até um pouco mais que a do Pedro. Foi uma lesão multiligamentar, né? Bom, o Rodrigo Caio celebra a volta ao Flamengo. O ex-jogador resolveu se aposentar e ele disse o seguinte: "Estou muito feliz, é como se eu nunca tivesse saído. É minha casa, onde construí uma história bem bacana como jogador. Eu espero construir uma carreira vitoriosa junto com a comissão. Um clube grande como esse está acostumado a vencer e eu vim para cá para isso. Espero ajudar e aprender. Esse é o meu objetivo", disse aí o Rodrigo Caio. Ele disse o seguinte: "Pude conversar com todos, entender alguns processos. Claro que é muito cedo, primeiro dia, mas quero me inteirar de tudo para me sentir cada vez mais à vontade. Passar um pouco aí do meu conhecimento, o que eu sei. Mais bacana que o futebol é isso, a gente pode aprender juntos. Está sendo bem legal, uma experiência bacana e eu espero que a gente possa alcançar nossos objetivos." Ele complementou dizendo: "Além de rever alguns amigos, jogadores que já joguei junto, outros que jogamos contra, fui muito bem recebido, isso me dá bastante alegria e confiança", disse o Rodrigo Caio, xerife. Na época de jogador, jogava demais, você tá doido. Felipe Luiz tem dúvidas para escalar o Flamengo em jogo contra a LDU. O Central Córdoba fez o papel dele, né? Venceu a partida dele lá e não foi bom para o Flamengo, obviamente, mas o Flamengo tem que fazer a parte dele, vencer com vantagem, vencer com sobra a LDU e depois vencer com sobra o Deportivo Táchira em casa. 2 jogos em casa no Maracanã, sem pressão, 3-0 no um, 5-0 no outro, e tá tranquilo. O Flamengo fica tranquilo para classificar ou em primeiro ou em segundo, e que pegue fogo o último jogo da LDU contra o Central Córdoba, eles que se matem lá e o Flamengo classifica em primeiro. Se der um empate lá, eu acho que vai ser até melhor. Não, porque aí se der empate, o Central Córdoba vai a 12 pontos e o Flamengo só pode chegar a 11. Então é melhor que a LDU vença, todos fiquem em primeiro e o Flamengo fazer uma larga vantagem de gols. A LDU vence o Córdoba, eu não sei onde é esse jogo. LDU vence o jogo contra o Córdoba por 1-0 e o Flamengo meta 5 na LDU amanhã, na quinta-feira, e faça 3 no Deportivo Táchira, que aí vai ter uma vantagem de saldo de gols e vai classificar em primeiro. Beleza, e aí o Flamengo decide aí provavelmente as oitavas e talvez as quartas em casa, né? Pra mim isso aí já é o suficiente. 5-0 na LDU e 3-0 contra o Táchira. Bom, o Botafogo vai entrar em campo hoje. O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo Estudiante acontece hoje e o Flamengo, meu amigo, joga só na quinta, ou seja, tem um período a menos aí para poder se recuperar, os jogadores se recuperarem da partida de hoje. O Flamengo, da partida de amanhã, né? E o Flamengo continua com alguns desfalques, né? O Gonzalo Plata, o Matias Vinha ainda não joga, o Eric Pulgar e o Alan estão fora dessa partida. Bom, Wesley aceita a proposta do Manchester City e o acerto final depende do Flamengo. Traz aqui o Coluna do Fla. O Wesley está cada vez mais disputado entre os clubes da Europa e deve deixar o Flamengo nessa janela de junho e julho. Assim, o lateral aceitou a proposta contratual do Manchester e o acordo depende da negociação entre as duas equipes, o Manchester City e o Flamengo. Jornalista Santi Aouna, acho que é isso, especialista em transferência. Wesley é a primeira opção do City para a posição de lateral direito e já disse sim ao clube. Vamos aguardar, né? O Plata não se recuperou e seguirá como desfalque aí no Flamengo. Tamo junto, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.